Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no sábado da oitava de Páscoa, e sábado é sempre um dia em que o nome da Virgem Maria se apresenta como aquela que acreditou, aquela que teve fé, aquela que creu. Porque no sábado santo, há 8 dias atrás, era isso que nós víamos. Todos os discípulos dispersos, sem fé. O próprio Evangelho de hoje, Jesus repreende os 11, por quê? Por causa da falta de fé. E, no entanto, a Virgem Santíssima sempre teve fé. E esses dias da Páscoa, em que da ressurreição de Jesus até a sua ascensão aos céus, Jesus vai aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, aqueles escolhidos de Deus, ele aparece exatamente para ressuscitar a fé dos seus discípulos. A fé da Virgem Maria não precisou ser ressuscitada. Mas quando a gente fala de ressuscitar a fé, existem várias formas de você interpretar essa palavra, crer. Eu gostaria de, brevemente, abrir um pouquinho do mistério dessa grandeza que é crer. Vejam, Jesus, na última ceia, ele disse assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele fez uma comparação com o mundo vegetal. Nos vegetais existe alguma coisa que mantém aquele ser vivo, porque uma planta é um ser vivo, mantém aquele ser vivo unido. Você tira aquilo, desagrega, seca, apodrece, morre. Esta força, os filósofos antigos chamam isso de alma vegetal. Só para dar um nome, não tem nada a ver com a nossa alma que vai para o céu. É uma força física, material, não é uma coisa espiritual. É uma força física, vegetal, que mantém tudo unido. São Paulo, anos depois, 20 anos depois, para ser mais exato, escreveu aos Coríntios, fazendo uma comparação não mais do reino vegetal, do reino animal. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Existe alguma coisa no corpo de um animal que mantém unidos cabeça e membros, tem uma força, tem alguma coisa ali que não é visível. No caso dos animais, é bem material, e nós, na filosofia, chamamos isto de alma animal. A alma animal, ela é feita de matéria. Quando o animal morre, essa força, esse negócio aí que une, o animal se decompõe, desaparece. Mas ninguém pode negar que existe uma força. Alguma coisa acontece quando você corta o galho de uma árvore e ele seca e o resto da árvore continua íntegro, vivo. Existe alguma coisa ali, uma força chamada vida. A vida vegetal, você pode chamar de alma vegetal. Existe alguma coisa que quando você corta
o membro, a perna, o braço de um animal, o animal pode continuar vivo, mas aquele membro apodrece. Tinha alguma coisa ali que mantinha aquilo unido, a alma animal. Essa alma animal no ser humano, não vou entrar aqui nos detalhes do ser humano, nós sabemos que ela é muito mais do que só uma alma animal, porque o ser humano é capaz de fazer coisas espirituais que nenhum computador, nenhum animal é capaz de fazer, e é por isso que a força que mantém o ser humano vivo, nós chamamos de alma humana, e nós sabemos que, ao contrário dos animais e dos vegetais, não é uma alma material, é uma alma espiritual. Natural, humana, mas é espiritual. Quando o ser humano morre, a alma que mantém aquele corpo unido sai, o corpo se desagrega e apodrece, mas aquela alma que tinha uma natureza espiritual, ela não morre, ela não desagrega, ela permanece para sempre. Ao contrário das almas materiais dos animais e dos vegetais. Para que é que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar ao ponto mais importante, que é agora. Se a igreja é o corpo de Cristo, se a igreja é Jesus, videira, tronco e nós os ramos, o que está por trás destas comparações, a realidade, o mundo real, concreto, é que existe uma força que mantém os membros da igreja unidos com Jesus. E nós sabemos isso porque quando Jesus fez a comparação com o mundo vegetal, ele disse: tronco, ramos. Tronco é uma coisa principal. Sem tronco, você corta o ramo morre. Se você corta o tronco, morre tudo. O tronco é principal. Cortou o tronco, acabou tudo. Cortou Jesus, acabou tudo. Cortou Judas. Judas era um ramo da videira. Judas pecou, cortou, morreu, apodreceu, saiu da igreja, mas a igreja não morreu. Porque o que mantém e garante a igreja é o tronco, Jesus. Na comparação de São Paulo, cabeça, membros, é a mesma coisa. Você corta uma mão, a pessoa vive. Você corta um braço, a pessoa vive. Você corta um pé, a pessoa vive. Você corta a perna, a pessoa vive. Você corta a cabeça, acabou tudo. Não tem como. A comparação aqui é simplesmente uma comparação para dizer: existe uma realidade principal que nós não podemos deixar de ter, que é Jesus, Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou e se tornou ser humano. Sem aquele ser humano, que é uma pessoa divina, não haverá igreja. Não há igreja sem o ser humano Jesus, que é uma pessoa divina. E nós precisamos estar unidos a Ele. O que une os galhos ao tronco, a gente chama alma vegetal. O que une os membros à cabeça, a gente chama de alma animal, no caso do cachorrinho, ou alma humana, no caso do ser humano. O que une os membros da igreja à divina pessoa do Verbo eterno que se fez homem é a alma divina chamada
Espírito Santo. O Espírito Santo que é mandado para nós, como o tronco que manda seiva para os ramos. O Espírito Santo que é mandado para nós como força que nos une, em primeiríssimo lugar, atinge o coração humano com uma força chamada fé. Esse é o mínimo de influxo do Espírito Santo para uma pessoa ser membro da igreja. Fé. Os apóstolos perderam a fé. Evaporou. O influxo de unidade com Cristo que os fazia corpo de Cristo que estava ali nascendo, evaporou. Jesus, no entanto, nesses dias, ele aparece ressuscitado, sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Como quem sopra sobre aqueles ossos secos da visão profética de Ezequiel, Jesus sopra sobre aquelas almas secas e sem fé, e por misericórdia divina vai ressuscitando, aqueles ossos vão criando carne. Sim, é a igreja rediviva, é a igreja que estava capenga, semi-morta, e que volta à vida. Por que eu digo semi-morta? Porque houve um membro da igreja que não morreu. A Virgem Maria. Jamais, em momento algum, a nossa Mãe Santíssima deixou de receber aquele influxo do Espírito Santo que esteve sobre ela desde a sua imaculada e santíssima concepção. Jamais a nossa Mãe Santíssima deixou de receber aquela graça do Espírito Santo que cresceu, vicejou e floresceu na sua santíssima anunciação. Jamais a Virgem Maria deixou de ter o Espírito Santo quando Jesus, aos pés da cruz, dando um grande grito, entregou o Espírito. Ela estava ali para receber esse influxo, esta graça da cabeça da igreja. Ela estava lá. O que nos mantém unidos ao Cristo cabeça, segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, é uma força, é uma alma, é uma metáfora, claro, mas para dizer que o que mantém um organismo unido é uma força, senão morre. Essa força é o Espírito Santo. E a primeiríssima e mais rudimentar coisa que o Espírito Santo faz em nós é a fé. Esta fé, por força dessa seiva divina que vai fluindo nos corações, ela vai crescendo de fé em fé, até que brota a caridade e aquele ramo começa a dar frutos, frutos maduros, frutos bons, frutos maravilhosos. Então, aquele membro da igreja é santo como a igreja de Cristo é santa. Meus queridos, nós precisamos aproveitar estes tempos, que são os tempos das virtudes. Os sacramentos são um grande dom de Deus, mas eles não estão acessíveis à maior parte dos católicos. Miseravelmente, desgraçadamente, e não quero aqui dizer palavras de consolação daquilo que é uma tragédia. É uma tragédia ficar sem os sacramentos. É uma tragédia. Mas é o momento de nós, como a Virgem Maria, naquele sábado santo,
que não tinha a presença física do seu Filho Jesus, mas tinha, sim, o mesmo Espírito Santo que lhe foi dado e a mantinha unida no mesmo corpo de Cristo, Igreja. Existe algo que mantém os seres vivos unidos. Se o ser vivo é só vegetal, é algo vegetal que mantém unido, pobrezinha. Se é um animal, é algo animal que mantém unido. Se é humano, é algo humano e espiritual que mantém unido. Mas se é divino, é algo divino, incriado, do próprio Deus que mantém unido, o Espírito Santo que derramado em nossos corações nos dá a fé, e de fé em fé faz brotar a esperança e florescer a caridade. Peçamos a fé, peçamos a fé. A Igreja vive os tempos em que as virtudes precisam realizar a obra que os sacramentos nos ajudavam a realizar. Muitos não podem receber os sacramentos, eu não estou desprezando os sacramentos, mas nesta impossibilidade, meu irmão, minha irmã, não deixe de exercer a possibilidade de pedir a Deus. Peça perdão dos seus pecados cada vez mais. Peça a fé cada vez maior e você será um membro cada vez mais vivo, cada vez mais unido à divina pessoa de Jesus, Deus feito homem, pelo poder do Espírito Santo, numa igreja que nós temos certeza sofre, mas temos certeza não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Nós não sabemos através de que lutas, nós não sabemos através de que pelejas, nós não sabemos através de que guerras, de que aflições a Igreja terá que passar para chegar à sua glória no céu. Mas nós sabemos que não há nenhuma dúvida do vencedor, não há nenhuma dúvida de que as portas do inferno jamais prevalecerão. Muita fé. O Espírito Santo quer atingir você e dar a você mais fé, mais arrependimento, mais esperança, mais caridade. Na medida do possível, procure os sacramentos, procure se confessar, procure comungar, mas se não são acessíveis, não deixe de saber do influxo positivo e poderoso que o ressuscitado quer fazer no seu coração para manter cada membro de sua Santíssima Esposa, a Igreja, unido a Ele, como a esposa se une ao esposo.